E aí pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para mais uma aula de discipulado, a lição de número 4, que o nosso assunto é conhecendo a igreja. O texto bíblico base dessa lição é o texto de Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esse texto ele nos dá a base para a aula que nós vamos estar tendo hoje, certo? Primeiramente, eu quero dizer que o assunto da aula, que conhecendo a igreja, não é conhecendo a igreja no sentido restrito a uma localidade, mas no sentido bíblico, no sentido geral que a Bíblia apresenta. Porque nós temos a palavra igreja, ela se referindo tendo um significado diferente em algumas questões, né? Ela tem múltiplos significados, dependendo da aplicação que você utiliza, certo? Vamos lá. Nós temos a primeira, que pode se referir ao que nós comumente chamamos de igreja. Perto da minha casa tem uma igreja. Então, a igreja que se fala ali é aquele templo que está perto da sua casa, por exemplo. É o primeiro tipo. Nós temos um segundo tipo, que seria a igreja no sentido denominacional. Ou seja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Igreja Evangélica está em Cristo, Igreja Evangélica tal coisa. Então, igreja no sentido denominacional. Então, igreja local, igreja denominacional. Nós temos igreja no sentido também o que a Bíblia apresenta como universal, que é a igreja onde Deus, ele inaugurou ela no dia do Pentecostes, como nós compreendemos, certo? No sentido de igreja, e aí a igreja universal no sentido mundial, né? No sentido invisível. Então essa é a igreja que nós estamos nos referindo aqui, certo? A igreja que é o corpo de Cristo, que aí vai a compreensão dela é que todas as pessoas de todos os períodos que creem ou creram em Cristo verdadeiramente, elas fazem parte da igreja universal, essa igreja invisível, essa igreja que é o corpo de Cristo, né? Então, todas as pessoas, desde o tempo dos apóstolos até hoje, compõem a igreja as pessoas que verdadeiramente servem a Cristo, porque é fato que várias pessoas estão em muitas igrejas, mas muitas pessoas estão na igreja só por estar. E elas não fazem de fato parte dessa igreja invisível que realmente está ligada a Cristo, né? Até uma questão de lógica, nós percebemos que muitas pessoas que se dizem cristãs, elas fazem barbaridades e elas não, com certeza não servem a Cristo. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que nós iremos trabalhar nesse sentido que a Bíblia apresenta como a igreja mundial, a igreja que compreende todas as pessoas de todos os períodos que verdadeiramente creem em Jesus Cristo, tá certo? Então vamos aí primeiramente compreender esse primeiro aspecto. Legal. Vamos aqui para uma outra coisa que nós temos que compreender quando nós falamos de igreja. Eu não quero aqui tratar de nenhuma igreja denominação de forma específica. Repito, posso citar alguma igreja, mas de forma só a exemplificar, mas não quero me deter a nenhuma denominação. A compreensão aqui é a doutrina bíblica que fala sobre igreja, tá certo? Vamos lá, nós temos aqui primeiro tópico, o que é a igreja? A igreja tem a sua palavra no original grego, eclésia, que significa tirados para fora. Então a compreensão que nós aplicamos é que tirados para fora do mundo, no sentido espiritual, para estar perto de Deus. Então a igreja é um povo separado, é um povo tirado para fora, tá certo? Nessa compreensão, a igreja ela é um povo que ele se separa do pecado, não é que se separa das pessoas, né? Mas se separa do pecado. Se separa daquilo que não seria correto, daquilo que não seria agradável diante de Deus. Maravilha. Então, uma outra coisa que nós temos que descrever é que a igreja ela tem alguns símbolos. Nós vamos tratar alguns símbolos dela aqui.
Primeira coisa, primeiro símbolo, aliás, é chamado de corpo. A igreja é chamada de corpo de Cristo. Nós temos o texto em 1 Coríntios, que vai tratar sobre esse assunto. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo a partir do 14. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo a partir do 14, que diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça dos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. Aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Está tratando aqui a questão do corpo de Cristo, sendo um só corpo. Então, todas as pessoas pertencem a esse corpo, aqueles que se separaram, aqueles que se converteram a Cristo e verdadeiramente o buscam, tá certo? O texto de Efésios também, capítulo de número 1, 22, vai falar sobre isso. Efésios capítulo 1, versículo 22, que diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a igreja, ela é corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, comandante, é quem manda, e o corpo é a igreja, aquele que executa a sua vontade aqui na terra por meio da sua direção, tá certo? Então, o primeiro símbolo, a igreja ela é simbolizada como corpo. Maravilha. Um outro símbolo que a igreja também tem é de templo. A igreja, ela tem esse sentido também de templo, é um símbolo. Lembrando que símbolo não é algo literal, tá certo? Mas traz um aprendizado aí, algo de forma a simplificar a compreensão daquele que está ouvindo, tá certo? Então, a igreja tem também como símbolo o templo. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 19, vai dizer o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Perceba, então, tem outras passagens também, mas a igreja, o indivíduo ali que faz parte da igreja, é membro da igreja, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, tá certo? A pessoa se converte, como nós vimos na aula 3, o Espírito Santo passa a habitar na pessoa, tá certo? A todos aqueles que se converteram, se entregaram ao Senhor, essa pessoa passa a ter o Espírito Santo morando em sua vida. Então ela passa a ser templo e morada do Espírito Santo, certo? Maravilha. Um outro símbolo da igreja é noiva. No livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 2, diz assim: 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2: porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Em Efésios capítulo de número 5, versículo de número 25, diz assim: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela.
Então perceba, tem essa simbologia também da igreja e a noiva. Até pela questão de pureza, de entrega, de compromisso com o esposo. Então, e a igreja é chamada de a noiva em Apocalipse também, tá certo? E em várias outras passagens, enfim. Então, é um outro símbolo da igreja, é noiva, onde Cristo é chamado de noivo ou esposo, tá certo? E um outro símbolo que a igreja tem é de família. Tem várias passagens, essa aqui é um pouco mais, vamos dizer assim, até um pouco mais óbvio para a maior parte das pessoas. E um dos textos que nós podemos citar seria aquele texto de João, capítulo 1, versículo 12, né? E veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então perceba, e também o próprio texto que nós iniciamos a aula aqui, de Efésios capítulo 2, 19, também vai falar que nós fazemos parte da família de Deus agora. Então ele vai tratar aquelas pessoas que se aproximam de Cristo, que se reconciliam com Ele, entendendo que todas as pessoas nascem em pecado e precisam do perdão de Deus. Essas pessoas, elas passam a fazer parte da família de Deus. É comum uma pessoa dizer, eu também sou filho de Deus e tal, mas muitas vezes a pessoa nem, tipo assim, para a fé ela nem liga e tal. Uma coisa é fato, todas as pessoas são criaturas de Deus, todos nós fomos criados por Deus. Agora, filhos no sentido bíblico, não usual no sentido de criação, são aqueles que aceitam a Jesus. Eu também sou filho. No sentido de criação, você foi criado por Deus. Mas no sentido que a Bíblia apresenta no Novo Testamento, filho é aquele que obedece, não simplesmente aquele que foi criado. Tá certo? Maravilha. Outra coisa que nós temos aqui, que é bem interessante, nós não podemos esquecer, é que esses símbolos que apresenta características da igreja são símbolos que nós precisamos observar. Porque perceba, o corpo ele está ligado a Cristo. Uma coisa interessante. O templo ele é de Cristo. Ou seja, existe ali a atuação de Cristo dentro da pessoa, né? Noiva tem a questão do compromisso, da pureza, né, da separação. E família, a questão de intimidade. Então perceba, existe essa simbologia, existe essa aplicação também para nossas vidas. Tá certo? Maravilha. O segundo tópico, o assunto é os objetivos da igreja. Então nós temos aqui os objetivos que a igreja tem como uma entidade que foi feita, originada no coração de Deus, que Deus desejou fazê-la e executou, né, aqui nessa terra, tem os seus objetivos. O primeiro dele, o mais importante dos objetivos é evangelizar o mundo, certo? É o principal e mais importante objetivo da igreja é a evangelização. O que é evangelizar? É você, de forma simples, é você transmitir o evangelho, você passar o evangelho para outras pessoas. E o que é o evangelho é as boas novas de salvação. Então, é você proclamar, é você falar para outra pessoa acerca de Jesus, acerca do evangelho, certo? Essa é a principal missão, o principal objetivo da igreja, é a evangelização, certo? Nós temos o texto de Mateus, capítulo de número 28, onde Jesus está se despedindo ali dos seus discípulos, ele vai subir ao céu, e ele vai falar algumas coisas ali que é bem pertinente. Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então perceba, essa passagem de Mateus, capítulo 28, ela vai trazer uma coisa aqui interessante. Aquilo que nós chamamos de a grande comissão, a grande missão da igreja, ela é dividida em duas partes. A primeira parte seria
ensinar as nações para que possam ser batizadas. O que isso significa? Isso significa que o ensinar aqui é a pregação para que as pessoas possam saber e crer em Cristo e tendo como confirmação a crença, né, a sua fé, o batismo. Porque o batismo, ele é, vamos dizer assim, é o ponto de distinção onde a pessoa ela realmente declara que ela crê em Cristo. Até que o batismo, ele basicamente é a declaração pública que você diz assim, eu creio em Jesus Cristo, eu creio, eu tenho essa fé. Então é a declaração pública da sua fé. Está afirmando aí para todo mundo. Então, versículo 19 vai dizer o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, essa primeira parte aqui da grande comissão é você pregar para quem não conhece. É você pregar, é transmitir o evangelho para quem não sabe ainda, para que essa pessoa possa crer e, crendo, possa ser batizado. Que o batismo é essa declaração que eu estou dizendo. Não, eu creio em Jesus, eu vou ser batizado aqui. Tá certo? Então perceba, essa é a primeira parte. A segunda, ela é um pouco mais complexa. Embora muitas pessoas elas se envolvam com a evangelização, e é algo muito bom, mas ainda é um número pequeno, podemos dizer assim, para o número de pessoas que são crentes em Jesus Cristo, mas ainda existe um número até considerável de pessoas que se envolvem com a evangelização. O único problema que o projeto de evangelização, a grande comissão, ela não é só uma fase, ela tem duas fases. E a segunda é um pouco mais complicada do que a primeira. Porque se a primeira tem complicações no aspecto de pessoas irem conversar com outras, explicar para outras pessoas acerca da Bíblia, dizer como a Bíblia diz, o que Deus quer para a vida dela, tirar as dúvidas acerca do que a Bíblia ensina. E a pessoa tem que dispor de tempo para isso, tem que ir na casa da outra pessoa, tem que conversar e tal. Pessoas que vão para outros países, por exemplo, vão para outros estados, vão para lugares no meio da mata, enfim. Tem toda essa dificuldade. Porém, esse trabalho ele pode ser feito também em grande quantidade, em cruzadas. Cruzada é tipo um culto que é feito em uma praça, por exemplo. A gente chama de cruzada, isso aí, certo? Então, muitas pessoas podem participar. Então, esse projeto de grande alcance pode ser feito até mais rápido, a evangelização. O problema é a segunda parte, que é um pouco mais difícil, que, além de essa que tem todas as suas dificuldades, é lógico, né? A segunda é um pouco mais difícil pelo fato de que, quando diz assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Perceba, essa segunda parte é o processo que nós chamamos de discipulado. E não só o discipulado, é a continuidade da pessoa que depois que ela iniciou a fé, ela creu nas primeiras coisas, ela entendeu a fé em Cristo e tal, agora ela faz o quê? Ela tem que entender o que ela deve ou não fazer. Aí esse processo é um pouco mais difícil. É onde aquele processo onde a pessoa vai ser ensinada e orientada ao que ela pode ou não fazer à luz da Bíblia. Aí, para discipuladores, para as pessoas que vão acompanhar as outras, nós temos um número bem mais reduzido do que já é reduzido o de evangelização. E existe um motivo óbvio aí. É a questão de você ter que lidar diretamente com outra pessoa por um bom tempo, não só por um pequeno espaço de tempo, né? Que a evangelização pode durar um mês, pode durar 2 semanas, e a pessoa já se converter, passar a ir para a igreja, enfim. O fato é que o discipulado não dura tempo, anos até, tá certo? Meses para anos. Então, esse processo é mais complicado. E a pessoa geralmente não faz só. Tem também o fato de que a pessoa vai para a igreja, ela vai ser orientada lá a congregar, e congregando a pessoa vai ser orientada a como servir a Deus. E ela vai ser orientada biblicamente o que se crê como correto e o que não se crê como correto. Então, o discipulado, a gente chama até, algumas pessoas chamam até de discipulado integral, é esse que a pessoa vai durar a vida toda. Porém, nos primeiros anos ali, eles são fundamentais para direcionar a pessoa no caminho certo, vamos dizer assim, certo? Então, ele aqui é um pouco mais complexo. É uma necessidade grande que nós temos de discipulado, de discipuladores onde a pessoa vá, se dispõe a conversar com outra pessoa, tire suas dúvidas, oriente ela como se deve agir, parecido com o que eu estou fazendo agora, mas só que o discipulado pessoal
ele dá um pouco mais de trabalho, porque você está conversando com uma pessoa ali, tirando as dúvidas dela de forma objetiva. Alguém pode perguntar alguma coisa aqui, né, fazer nos comentários alguma dúvida, ou pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Porém, é bem diferente quando você entra em contato diretamente com a pessoa, porque às vezes a pessoa se abre um pouco mais, é mais abrangente, ali a liberdade é um pouco maior. Então, esse processo ele é um pouco mais demorado. Até Paulo vai dizer, eu não lembro qual é a carta específica, ele vai dizer assim, até que Cristo esteja formado em vós, e estava trabalhando com os irmãos lá. Por quê? Porque existe um processo para a pessoa absorver a palavra. Não é algo tipo assim, de uma vez, não com todas as pessoas, né? Cada um Deus trabalha de uma forma. Mas uma coisa é fato, é que a missão de evangelização é a missão, é o objetivo mais importante que a igreja tem. Dr. Oswald Smith é um grande evangelista, missiólogo, que ele trabalhou muitos anos com Billy Graham. Ele disse uma coisa muito forte. Ele diz o seguinte, que se você é cristão, né, crente em Jesus Cristo, não tem interesse nenhum em evangelização, a sua participação é nada em evangelização, e você não tem uma maior preocupação com outras pessoas que possam conhecer a Jesus, talvez você não tenha nascido de novo ainda. Então é possível que nem você ainda não tenha de fato aquilo que nós pregamos, que é ter Jesus em sua vida de uma forma plena. Tem um livro dele chamado Paixão pelas Almas, ele trata algo bem forte acerca de que se eu tenho Jesus, eu tenho que ser impelido, naturalmente, eu sou impelido pelo Espírito a compartilhar, a repassar para outras pessoas, para que essas pessoas também possam ter aquilo que eu tenho. Então, a presença de Deus, a experiência espiritual que o salvo ele experimenta, é algo sem dúvida que nos repele, nós somos impelidos pelo Espírito a compartilhar. Assim como a mulher samaritana em João, capítulo número 4. Então é algo que o Espírito ele se encarrega de nos levar a fazer isso. E se isso é algo natural do Espírito, a nos levar a compartilhar a nossa fé, as nossas experiências, fazer com que as pessoas também experimentem a mesma coisa que nós experimentamos, que é algo bom, e você como crente, e se diz ser crente, né? Você é crente, né? E diz ter Deus, né? A questão é essa. Você diz ter Deus na sua vida e tal. Você não tem a menor preocupação em transmitir, nem que seja um pouco, para outras pessoas, ou ajudar de alguma forma para que alguém possa fazer, ofertando, orando, enfim, talvez você ainda não tenha nascido de novo. Porque é impossível você não se envolver com algo que o Espírito Santo ele se preocupa tanto, que é o principal objetivo de toda a igreja aqui nessa terra. Pois bem, então assim, fica aqui, né, não só a dica, mas fica aqui o incentivo, participe de alguma forma da grande comissão, seja na primeira parte, seja na segunda. Algumas pessoas elas participam, por exemplo, da segunda parte, da segunda fase da grande comissão, orientando as pessoas novas convertidas. Outras elas têm um foco maior em evangelizar, mas o fato é que você tem que participar de alguma forma, né? Participe, você tem que se envolver com isso, porque esse é o maior empreendimento da igreja aqui nessa terra, pelo menos de maior importância, tá certo? De maior importância. Então se envolva de alguma forma, chame alguém para ir para a igreja, convide a pessoa a participar de estudo bíblico, dê estudo bíblico para alguém, tá certo? O importante é que você participe de alguma forma daquilo que Deus quer para a igreja. Maravilha. Uma outra coisa é que devemos ter um lugar para cultuar a Deus. Então, um outro objetivo da igreja é a questão de uma localização. Não necessariamente um templo, né? Como eu tinha dito, às vezes o termo igreja está ligado àquele lugar físico que é separado exclusivamente para as cerimônias, né? Aos cultos. Mas a questão é que ali, aquele espaço físico, não é algo que não possa fazer em outro lugar. Às vezes pode ser feito na casa de alguém, um culto doméstico também, ou uma celebração evangelística, ou na praça, como eu falei. Então, o lugar para cultuar a Deus, esse momento de cultuar a Deus, pode ser feito em vários lugares. Jesus vai dizer em João capítulo 4, dizendo que chegará uma hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o único lugar para se adorar não é dentro de um templo,
tá certo? Não é dentro de um templo evangélico, mas sim em todo lugar onde a pessoa tem a disponibilidade para isso. É lógico que existe um lugar específico para isso, mas em todo lugar nós podemos fazer, tá certo? E é importante isso por quê? Porque existe uma necessidade de nós apresentarmos a Deus o nosso culto racional, nossa entrega a Deus. Nós temos o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, cultuar a Deus tem a ver com isso, entrega. É você se entregar a Ele de alguma forma, por meio da oração, do louvor. É uma entrega que nós fazemos a Deus naquele momento ali espiritual, tá certo? Então, é importante ter isso também, por quê? Porque nele aqui existe também uma manutenção e consolação, né? Nós nos consolamos uns aos outros com palavra de ânimo, às vezes a pessoa está desanimada. Existe também de orientação, de alguém pode estar falando algo e esteja trazendo fruto de conhecimento, aumentando o conhecimento da pessoa em algum aspecto. Então, assim, existe a necessidade de estar unido, junto, né? A Bíblia também nos apresenta a igreja como sendo rebanho, tá certo? E a Bíblia nos apresentando como sendo rebanho, o rebanho, ele não tem como, assim, ele agir de forma distinta do que é o normal. O normal seria o quê? O rebanho está junto. Então, a ovelha sozinha na Bíblia sempre vai estar perdida. Então, é uma necessidade o quê? Estar junto. Esse momento de congregar, de cultuar a Deus em grupo, tá certo? Existe aí muita gente que tem a questão de, eu posso ser crente só em casa. É meio complicado isso aí. Porque tem muita igreja assim e tal. Procure uma que você se identifique, que seja mais próximo da Bíblia, né? Não necessariamente próximo da sua casa, mas mais próximo possível da Bíblia. Que existe muita igreja aí, não vou citar nome, mas que não são referenciais para você poder aprender a palavra de Deus, tá certo? Mas o fato que eu trago é o quê? É que você precisa estar inserido a um grupo. Perceba, corpo. O corpo é um só, não pode estar... Se você tiver... Vou dar um exemplo aqui. Você sofre um acidente e você amputa um dedo. O dedo ele já não faz mais parte do corpo, a menos que você consiga colocar de volta. Mas ele não faz mais parte, então tem que estar unido, tá certo? Tem esse sentido aí também. Ok? Maravilha. Então tem essa questão de congregar, estar junto. E um detalhe que eu quero trazer é o seguinte: às vezes a pessoa ela não tem condições de estar muito presente nos cultos, mas isso não faz com que ela não faça parte da igreja. Às vezes a pessoa trabalha nos horários, às vezes a pessoa estuda, às vezes a pessoa tem um outro compromisso que é inadiável, é importante, enfim, tem várias coisas que posso fazer que a pessoa não participe com tanta frequência nos cultos ou que não vá para todos os cultos. Mas o fato é que existe necessidade de você estar em algum momento se juntando com os demais, tá certo? Que confessam a mesma fé que a sua. Aí é uma necessidade do ser humano, né? O ser humano ele é um ser grupal, ele não consegue viver só. E se ele vive só, ele vive mal. Eu digo só no sentido completo, sempre afastado, isolado. Isolamento pleno não faz bem para ninguém. Às vezes deve ser bom ficar só, né? Mas isolamento pleno não. Então é bom a gente ter contato com pessoas. Eu costumo dizer que ter pessoas, estar perto de pessoas, sempre vai ter problema. Sempre vai ter problema, sempre. Teve duas ou mais pessoas, vai ter problema, vai ter pensamento diferente, vai ter ações diferentes, vai ter ações que o outro não vai gostar. Então, sempre vai ter algum problema, seja grande ou pequeno, mas sempre vai ter. A pessoa vai ficar sozinha, uma pessoa só, outro problema, a pessoa está só. Então, assim, sempre vai ter problema. Mas como lidar com os problemas, ou qual o tipo de problemas, é que é a grande questão aí que você vai ter que resolver, certo? Mas sempre vai ter problemas, aí não tem jeito não. Maravilha. A Bíblia apresenta aqui basicamente o que nós fazemos quando estamos num culto. Colossenses capítulo 3, 15, diz assim: E a paz de Deus, para a qual também foi chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos.
A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, Colossenses 3, do versículo 15 ao 17, fala isso aqui. Tá certo? Então, o que acontece no culto é isso aqui. Uma outra coisa é o lugar para praticar a mordomia cristã. A mordomia cristã, deixe no comentário aqui o que é mordomia. O que você entende por mordomia, né? Se fosse uma aula presencial aqui, eu sempre pergunto meus alunos: o que é mordomia para você? A pessoa vai falar várias coisas. E o que é mordomia cristã para você? Legal. Então, geralmente as pessoas elas têm um pensamento errado, né, distorcido pelo uso comum do que é mordomia. Mordomia não é ficar deitado, não é ficar parado. Não, mordomia é serviço. Por exemplo, o mordomo, ele serve. Então, geralmente, nós temos um sentido irônico como sendo literal. A pessoa diz assim, a pessoa está deitada numa rede, na cama, não fazendo nada, aí a pessoa vai e chega e diz, ô mordomia, mas no caso é um sentido aí, era irônico. E a maioria das pessoas absorveram isso como sendo literal. Então, mordomia no sentido de descanso, sem fazer nada, coisa do tipo. Mas não, mordomia é serviço. Então, o serviço cristão, ele está ligado ao que nós fazemos para Deus, certo? Ou na obra de Deus. Ele está ligado à sua igreja, né? Tanto tem a questão da evangelização, que é uma coisa onde você pode estar servindo ao Senhor, prestando a sua mordomia a Ele, como mordomo, como servo, como entre outras coisas também, o louvor, tem a questão do que nós servimos a Deus com nossos dízimos e ofertas, tem a questão também do que nós servimos ao Senhor com nossos talentos, nós podemos servir ao Senhor com o nosso tempo. Às vezes o tempo é a coisa mais difícil que muitas pessoas têm, é o bem mais precioso, porque a pessoa ela não consegue fazer tempo, ela não consegue gerar tempo em algum aspecto. Então o tempo também nós servimos ao Senhor, certo? Então nós temos aí talentos, finanças, nós temos a questão do nosso tempo, são meios pelo qual nós podemos servir, né, prestar uma mordomia a Deus. Uma outra coisa, vou dar um exemplo aqui simples de bens, por exemplo. Os bens, eu tenho um carro, eu vou levar alguma coisa para a igreja porque precisou lá, vou levar uma pessoa que hoje está chovendo, hoje vai ter o culto, eu levo a pessoa para a igreja, me pediram para levar tal pessoa, então eu posso estar servindo, né, estou prestando serviço aí, tá certo? Vou levar a caixa de som para a igreja, vou levar alguma coisa, microfone, então é de alguma forma um serviço, certo? Uma outra coisa é o lugar para ensinar a norma e conduta cristã. Existe o que nós chamamos de culto de doutrina e escola dominical, que são os cultos que estão mais voltados para o ensino. Culto de doutrina, geralmente, quem mais participa são as pessoas da própria igreja. Tem visitantes também, mas não é sempre, né? Pessoas não evangélicas. Esses são os cultos que geralmente a pessoa é orientada a doutrinas bíblicas e a conduta cristã de uma forma geral na igreja, daquilo que se compreende como correto da própria igreja, né? Cada igreja tem a sua forma de fazer. Então, nesses cultos, a doutrina é orientado como se faz, o que se deve fazer ou não. Nas escolas dominical, chamado de EBD, Escola Bíblica Dominical, são geralmente cultos matinais, na sua maioria, não todos, mas geralmente matinais, aos domingos. Não é dominical porque é domingo, é dominical porque é do Senhor. Dominus no sentido de Senhor. Aí, tá certo? Vem do... agora eu acho que é do latim, Dominus. Então, assim, Dominus é de latim. Então, é um estudo bíblico onde a pessoa vai aprender como se fosse esse estudo aqui, mas só que no caso, como vai estar na igreja, você pode ter um momento ali de pergunta, de tirar dúvida, de participação, e ali a pessoa vai aprender a Bíblia de uma forma bem pormenorizada. Pelo menos é para ser assim.
Você vai ter a oportunidade de pegar o versículo bíblico. Se você tiver sua dúvida, você pergunta, você vai pedir que a pessoa dê um versículo bíblico para te provar que aquilo ali que ela está falando é assim, a pessoa vai, entende e tal, lê. Então, é um meio pelo qual a pessoa vai estar aprendendo. Existe o discipulado também. Em algumas igrejas são feitas junto com a escola dominical, mas separada para novos convertidos. E existe também o discipulado de forma um pouco mais personalizada, que é o que eu mais fiz, foi discipulado por forma personalizada, né? Às vezes eu ia para casa de algumas pessoas, ou as pessoas vinham para minha casa, faziam às vezes um grupo de estudo, ou às vezes uma ou duas pessoas, né? Grupo de estudo de 4, 5 pessoas. E como era feito o estudo? O assunto tratado, eu estudava com uma pessoa, lia o material, lia os versículos bíblicos, tirava dúvidas sobre o assunto, e a pessoa compreendia aquilo dali pela Bíblia, né? Eu pegava os textos bíblicos. E o maior objetivo é fazer com que a pessoa entenda o que a Bíblia diz. E era feito esse estudo de forma mais personalizada, às vezes pelo horário da pessoa, que era um pouco diferente. Tive de dar estudo já aos sábados, durante a semana à noite também, né? Os dias que não chocava com os cultos também. Então o que acontece? Quando é mais personalizado assim, tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo, da mesma forma quando é feito na igreja com um grupo maior. Mas o importante é fazer. E nós vemos um pouco melhor isso aqui em outra lição. Vamos lá. Uma outra coisa aqui. Nós temos as ordenanças da igreja. As ordenanças da igreja está ligada aqui a duas doutrinas bíblicas que nós temos. Que é a questão do fato do membro, né, da pessoa que se torna membro na igreja. Então vamos lá, nós temos aqui o batismo, é o meio onde a pessoa ela deixa de ser congregado para ser membro, certo? A pessoa está visitando, não foi batizada ainda, então ela não pode participar? Pode participar de tudo. Agora passa a ser membro com direitos e obrigações de uma forma plena quando ela é membro, certo? Tanto que quando a pessoa ela passa a ser membro, ela vai passar por um estudo lá, básico, no dia do batismo, que ela vai dizer que ela concorda com tal coisa e tal, ela vai obedecer. Então, assim, ela está concordando com as diretrizes da igreja, as diretrizes, né, da igreja, e que ela quer fazer parte daquilo de forma oficial, certo? O batismo, ele tem aí a questão da imersão na água. Tem alguns que fazem só jogar um pouquinho de água, outros só derramam um pouco de água, mas outros muitos, né, batizam imergindo, né? Tem uma discussão quanto à questão da palavra, mas nós concordamos com a imersão, certo? O batismo com imersão. Nós respeitamos igrejas que fazem só por salpisco e tal. Nós discordamos, mas nós respeitamos, tá certo? Mas o fato é que existe o batismo, e o batismo é para uma pessoa que esteja arrependida. O batismo é para essa pessoa. Vamos lá. Geralmente as pessoas dizem assim: não me sinto preparado para o batismo, eu acho que não devia me batizar e tal. Mas o batismo é para uma pessoa que ela se arrependeu dos seus pecados de uma forma simples assim de se falar, e ela quer uma nova vida. Mas eu ainda tenho erros e tal. Pronto, isso tem que ser analisado, orientado pelo seu pastor ou pelo dirigente, né? Depende do pecado, realmente a pessoa não pode se batizar, como se a pessoa não tiver, se ela tiver junta, por exemplo, a pessoa não pode se batizar. Se a pessoa tiver algum vício, ela também não vai poder se batizar. Mas se for erros, pecados mais simples, às vezes só do costume do dia a dia, as coisas habituais, talvez seja possível a pessoa se batizar se for coisas mais pequenas, mais simples, vamos dizer assim, certo? Mas você tire sua dúvida com o dirigente, com o pastor, com alguém que possa te orientar a isso. Mas o indicado é que a pessoa se batize quando ela perceber que existe já uma mudança na sua vida, tá certo? Mas vamos lá. Para quem é o batismo? O batismo é para uma pessoa arrependida. Mateus 3, versículo 2, 6, 8 e 11. Vou ler assim. Versículo 2, falando sobre o João Batista. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo de número 6. E eram por ele, João Batista, batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E 11.
E eu, na verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então perceba, João Batista falando assim, arrependei-vos. Ele batizava o pessoal que se arrependia. Ele diz, produza fruto digno de arrependimento, ou seja, você mostre para suas obras, mostre frutos que externem que você se arrependeu de verdade. E ele vai dizer, eu batizo para arrependimento. Se você se arrependeu dos seus pecados, você quer uma nova vida com Jesus, você se batiza. E aí que está uma grande discussão que sempre acontece. Porque os evangélicos não batizam crianças? Não batizamos crianças porque a criança ela é incapaz de exercer fé. Por isso. Porque o arrependimento, aliás, o batismo é para quem se arrepende. Você concorda comigo que uma criança de, 2, 3, 4 anos, ela não consegue compreender o erro dela, ela não consegue se arrepender, ela até entende, né, novinha assim, ela até entende que fez alguma coisa errada, fica meio assim, o pai briga, chama atenção, a mãe chama atenção, mas ela não entende de fato o porquê que dali é errado. Ela vai entender já quando está um pouco mais velha. Aí ela passa da inocência para a consciência. Aí as coisas mudam um pouco mais. Quando ela está mais consciente de quem ela é, do que ela faz, o certo e o errado, ela já consegue aí se arrepender de alguma coisa. Mas o batismo geralmente é indicado, não que seja algo obrigatório, mas indicado a partir dos 12 anos, que a pessoa já tem uma noção de certo e errado e sabe o que ela quer para a vida dela. Até por uma questão de não ser levado pela emoção ou simplesmente agir sem pensar direito, né? Então, por isso, nós não concordamos, e biblicamente não há batismo para criança. E se a criança morrer, sendo inocente e tal, ela não vai ter problema quanto à salvação. Porque se ela não tem noção de arrependimento, de pecado, ela também não consegue ser culpada no sentido de imputar a culpa dela pelo pecado. Tá certo? Não tem também. Então, para uma criança que morre novinha, 1 ano, 2, pronto, a criança morreu, é uma fatalidade, é triste, porém, quanto à salvação, ela não tem problema quanto a isso, porque ela não chegou a pecar de uma forma intencional, né? Então é diferente o pecado intencional e o pecado onde a pessoa não quer, ou é inocente, a pessoa não sabia. Tem diferença aí, tá certo? Uma outra coisa é a ceia do Senhor. A Santa Ceia, ela é um ato onde se pratica aqueles que foram batizados. A pessoa que não é batizada, ela não participa da ceia. Então eu não vou para o culto de Santa Ceia. Vá, se você não é batizado, vá para o culto de Santa Ceia, porém você não vai participar da ceia comendo. Mas é importante que você vá até para você aprender como é antes de você ser batizado. Ou se você então continue Deus abençoando você na sua vida, certo? Um detalhe aqui, se a pessoa tiver cometido algum erro grave, sério e tal, o indicado é que ela se arrependa antes, né? Brigou com a esposa, teve algum problema, se arrependa, peça perdão, né? Se reconcilie com a pessoa que você teve problema, e você vá para a ceia, tá certo? Você vá para a ceia lá com o coração arrependido. Não como uma pessoa que se auto-justifica ou se acha melhor que as outras, de forma nenhuma, mas como uma pessoa arrependida, que entende que a salvação está em Jesus e que ela precisa de Cristo e que ela não quer viver de forma a desobedecer a Cristo. Tá certo? Pessoal, por hoje foi essa aula aqui, tá certo? Deus abençoe de forma poderosa a todo mundo. Deixa o seu like, tá certo? Compartilha esse vídeo, nos siga no Instagram, tá certo? Nos mande suas dúvidas, suas perguntas, alguma interação por meio de lá, tá certo? Vai ser um prazer estar te respondendo, ou aqui nos comentários mesmo no YouTube, tá certo? Deus abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus, e até a próxima.